Visitar um sítio megalítico é uma experiência incrível. Caminhar entre pedras enormes, esculpidas e moldadas por pessoas e ali colocadas por razões específicas que só podemos imaginar. Mas só o facto de caminhar entre estas pedras e ver estes sítios não nos diz como era a vida das pessoas que os construíram. Para isso, precisamos de ir a um museu. O Museu Interativo do Megalitismo está localizado no Coração do Alentejo, na Vila de Moura. O museu fica no centro da vila. O museu é enorme, ocupando um quarteirão. Foi inaugurado em 2016, reutilizando o edifício da antiga estação ferroviária de Moura. Pode ainda ver os edifícios antigos e a construção no Google Street View. Ao entrar no salão principal, uma impressionante estrutura de madeira preenche o espaço. Foi concebida para imitar a paisagem, como as vigas horizontais a sugerirem as estratigrafias que os arqueólogos utilizam para a datação. As exposições estão divididas em 4 secções principais: vida, morte, apresentação e contemplação. Através destas áreas, o museu procura transmitir a história do desenvolvimento do megalitismo ou da cultura neolítica, na qual se construíram as estruturas megalíticas. Estas estruturas monumentais megalíticas encontram-se um pouco por todo o país, mas são particularmente predominantes no Alentejo. O museu possui uma variedade de artefactos, muitas exposições e maquetes e algumas exposições interativas, que ajudam a traçar um panorama mais completo das pessoas que aqui viverão há milhares de anos e construíram os megálitos. Durante dezenas de milhares de anos, comunidades humanas viverão na região que é hoje Portugal. Levavam um estilo de vida nómada, caçando animais e comendo plantas selvagens. Viviam em acampamentos temporários, abrigando-se em abrigos ou tendas improvisadas, o que lhes permitia movimentar-se consoante a caça e as mudanças das estações. Deixarão poucos vestígios da sua presença que possamos ver hoje, com exceção de algumas gravuras e pinturas rupestres, entre as quais as da Gruta do Escorial, no Alentejo, a única arte rupestre em gruta em Portugal. Entre 7 e 9 mil anos atrás, desenvolveu-se um novo estilo de vida. As pessoas começaram a construir casas permanentes, a cultivar e a pastorear o gado. Surgiram pequenos povoados ou aldeias. Ao mesmo tempo, as pessoas começaram a erguer estruturas megalíticas. Existem 2 tipos principais de estruturas megalíticas. Os obeliscos de pedra, ou menhirs, eram erguidos individualmente ou em grupo, denominados cromlechs ou alinhamentos. Os menhirs individuais podem ter sido marcadores territoriais, mas muitos cromlechs constituem recintos que podem ter tido um propósito social. A maioria apresenta alinhamentos astronômicos que indicam que possivelmente tinham significado espiritual ou ritual. Os menhirs individuais também podem ter desempenhado funções semelhantes. Havia também uma grande variedade de estruturas funerárias em construção. Por vezes, grutas artificiais eram escavadas na rocha. Caso contrário, construíram-se estruturas de pedra, pequenas caixas ou cistas, ou grandes túmulos com câmaras denominados dolmens, ou, mais comumente em Portugal, antas. Com a expansão do estilo de vida sedentário entre 5.000 e 2.500 a.C., os povoados tornaram-se maiores e mais monumentais, com muralhas e fossos em redor.
As aldeias transformaram-se em povoações maiores e castros fortificados. A construção e a ereção de menhirs continuou, mas acabou por ser ultrapassada pela construção de antas. As antas são, seguramente, a construção megalítica mais comum em Portugal. Existem centenas delas por todo o país. Mas quando os vemos hoje isolados num campo, na verdade vemos apenas a sua estrutura interna e muitas vezes apenas a câmara central. A maioria das antas era construída com uma câmara de pedra e um corredor anexo a esta. Estes eram depois cobertos com terra, formando um grande mamoa ou túmulo. Existem poucos locais onde ainda é possível vê-los como eram quando eram utilizados. Quando uma pessoa era sepultada numa anta, eram deixados com ela vários objetos rituais. Os arqueólogos encontrarão itens práticos, como machados de pedra, que obviamente não tinham sido utilizados, mas eram colocados especialmente com o corpo. Existe também um objeto ritual que é encontrado amplamente nas antas ibéricas, sobretudo no Alentejo. São placas de xisto esculpidas em formato retangular ou trapezoidal, marcados com várias gravuras geométricas na face, como triângulos, zigzags ou padrões em tabuleiro de xadrez. Centenas, se não milhares, delas foram encontradas. Os arqueólogos não têm a certeza da sua finalidade. Uma teoria amplamente referenciada é a de que as suas marcas tinham algum significado em relação aos nomes ou à herança das pessoas. Seriam algum tipo de símbolo heráldico? Simplesmente não sabemos. São uma relíquia fascinante desses tempos passados, e o museu celebra as placas e os seus desenhos na sua própria construção. As exposições do museu sobre objetos da vida cotidiana do nosso passado remoto ajudam a preencher as lacunas do que podemos conhecer e experimentar ao visitar os próprios sítios arqueológicos. Os pesos de cerâmica nos tiares permitem-nos imaginar pessoas a tecer roupas com a lã das suas ovelhas, criando roupas e cobertores. Os potes de cerâmica e as ferramentas de pedra dão-nos um vislumbre do que as pessoas trabalhavam e faziam. Podemos imaginá-las a viver o seu cotidiano nas suas aldeias, enterrando os seus mortos nas antas próximos e talvez realizando rituais nos cromlechs. O museu também incentiva a descoberta da vida pré-histórica através dos seus programas educativos para crianças, bem como da sua biblioteca de investigação. Vale a pena visitar o Museu Interativo do Megalitismo. Ensina-nos o contexto em que os sítios megalíticos foram construídos e dá-nos uma melhor compreensão das pessoas que viveram e morreram nas nossas terras há tantos milhares de anos. Espero que tenham gostado desta visita ao Museu Interativo do Megalitismo e de uma exploração da vida no Neolítico. Se quiser saber mais, consulte os links abaixo. Encontre muito mais informação sobre o museu e muitos outros sítios no meu website prehistoricportugal.com. E adorava saber a sua opinião. Deixe um comentário abaixo. O que aprendeu sobre a vida na pré-história? Ou o que gostaria de aprender? E inscreva-se. Vou visitar muitos outros locais e vou partilhar mais histórias sobre a pré-história em Portugal nas próximas semanas e meses. Obrigado por assistir.